Olha só, pessoal, nós vamos dar continuidade aqui na apostila, nas atividades que seguem sobre homônimos e parônimos. Vocês terminaram a 18 na semana passada e agora irão fazer essa aí 19. Vamos ler primeiro esse poema para que depois a gente faça a análise das perguntas para ver o que realmente vocês precisarão responder. No texto 1, que é um poema chamado Maísa. Então vamos ler. O que o eu lírico está querendo dizer aí? Lembrando que o eu lírico é quem? É como se fosse o narrador do poema, tá? Em poema não falamos narrador, falamos eu lírico. E eu lírico não quer dizer que seja quem escreveu o poema. Às vezes o poema é um homem e a gente percebe nitidamente que quem está falando no poema é uma mulher, uma menina, um rapaz, tá? Então o eu lírico é quem está falando aí dentro do poema. Vamos lá. Um dia pensei em um poema para Maísa. Maísa não é isso. Maísa não é aquilo. Como é então que Maísa me comove, me sacode, me buleverza, me hipnotiza? Muito simplesmente, Maísa não é isso, mas Maísa tem aquilo. Maísa não é aquilo, mas Maísa tem isto. Os olhos de Maísa são dois, não sei que dois, não sei como diga dois oceanos, não pacíficos. Cacei imagens delirantes. Maísa podia não gostar. Tá faltando um R aí no gostar. Maísa podia não gostar. Cacei o poema. Maísa reapareceu depois de longa ausência. Maísa emagreceu. Está melhor assim? Nem melhor, nem pior. Maísa não é um corpo. Maísa são dois olhos e uma boca. Essa é a Maísa da televisão. A Maísa que canta. A outra não conheço não. Não conheço de todo, mas mando um beijo para ela. Quem escreveu esse poema foi Manuel Bandeira. A partir do poema lido, vocês irão responder as questões seguintes, que também estão na página seguinte. A primeira é, letra A. Considerando o jogo de palavras no poema, a gente percebe que ele faz um jogo de palavras, primeiro ali com as palavras isto, aquilo, né? Falando ali que a Maísa não é isso nem aquilo, então o que ela pode ser? Ela tem isso, ela não tem aquilo. Então, essas palavras que ele está fazendo um jogo aí, está falando, querendo dizer o quê? Como que ele enxerga a Maísa? Vocês vão ter que interpretar de uma maneira, dizer com as suas palavras, como que esse eu lírico aí, como que ele está enxergando, como que ele descreve a Maísa para a gente, como que ela é. Se ele não consegue descrevê-la, dizendo que ela não é isso, mas também não é aquilo, ela comove tanto ele e chega a hipnotizá-lo, mas de qualquer maneira ele não consegue achar atributos para colocar na Maísa que não ofenda ela. Esse poeta, ele acabou falando sobre uma cantora que realmente era muito bonita, ela já morreu, e ela tinha os olhos lindos, azuis, enormes. Então, ali, quando a gente vê na terceira estrofe, quando ele diz assim, cacei imagens delirantes, Maísa podia não gostar. Então, quer dizer, ele imaginou coisas que ela pudesse não gostar, então o que ele fez? Caçou o poema. Presta atenção que ele escreveu cacei e cacei de duas maneiras, e são duas maneiras corretas. Cada uma possui o seu significado, que eu não vou falar agora. Vocês terão que procurar o significado ou no Google, ou quem tem dicionário em casa também pode procurar. Procura como caçar com C cedilha e caçar com 2 S's, para vocês saberem responder, porque logo abaixo aí vai precisar.
Na letra B, está perguntando o que o poeta pretendeu dizer com o verso "Não sei como diga 2 oceanos não pacíficos". Vocês sabem que existe Oceano Pacífico, Oceano Índico, mas ele também brincou com essa palavra aí, ó. Primeiro, não existe 2 oceanos pacíficos, mas ele não quis só dizer que não existe 2 oceanos. Primeiro, porque ele quis comparar a cor dos olhos dela com a cor do oceano. Mas por que ele disse não pacífico? O que ela faz com ele? O que ela mexe com ele, com os sentimentos dele, que ele pegou essa palavra pacífico e utilizou num outro sentido? A palavra pacífico, ela está no sentido de quê? De que mexeu com ele e com isso ele não ficou pacífico? Entendeu? Então vocês vão ter que escrever o que ele quis dizer com essa frase aí. Esses 2 oceanos referem-se ao olhar dela, mas por que ele quis frisar ali não pacíficos? E a letra C é o que eu falei com vocês, a C e a D. Na letra C, você vai interpretar esses versos considerando o uso das palavras cacei com C e cacei com 2 S. Bom, quando a gente está falando em homônimos e parônimos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o significado das palavras, porque ou elas são idênticas no som e na escrita, ou são parecidas, mas elas têm significados diferentes. Então, para você identificar, ou seja, interpretar essa estrofezinha aí, esses 3 versos, você vai precisar, primeira coisa, saber o significado das 2 palavras para que você possa interpretar o que ele quis dizer com isso aí. E na letra D, está dizendo as palavras cacei e cacei são classificadas como parônimos ou homônimos. E por quê? Vamos lembrar. Lembra o que eu falei? Parônimos é quando são palavras parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. Então, elas são parecidas na grafia e são parecidas na hora que eu falo. A partir do momento que as 2 palavras que eu estou comparando têm algo em comum, ou seja, tem 2 coisas iguais, ou na pronúncia, ou são idênticas na grafia, ou nas 2 coisas, elas vão ser homônimas, tá? Então, por exemplo, cacei e cacei. Se eu olhar, eu vou falar assim: ah, elas são parecidas. Então, elas não são parônimas, não. Elas são homônimas. Elas são parônimas, porque elas são só parecidas. Mas fala a palavra também. Cacei e cacei. Eu falo igualzinho. Então, quando tem alguma coisa igual ou as 2 coisas iguais, é homônimo, tá? E quando uma coisa ou outra é parecida na escrita ou é parecido na hora que eu falo, é parônimo. Lembra de parecida, parônimo, tá? Homônimo é um som só, ou uma escrita só, ou então é tudo igual, tanto a escrita quanto o som fica igual. Então tem que dizer se é parônimo ou homônimo e explicar por quê. Continuando aqui embaixo. Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer dei para sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, me diz, para onde é que ainda posso ir? Não, acho que estás fazendo de tonta. Te dei meus olhos para tomares conta. Agora, conta como hei de partir. A partir desse pedacinho de uma letra também, é um poema que depois virou uma música, você vai virar a folha atrás e está pedindo, na página 62, está pedindo aí que você transcreva do texto um exemplo de par de homônimos e explique o significado das palavras que você vai colocar aí.
Então, o que é homônimo mesmo? Palavra que tem coisas iguais. Ou elas têm o mesmo som, ou elas têm a mesma grafia, ou têm as duas coisas iguais. Nesse trechinho que vocês leram, tem uma palavra, aliás, o par de palavras que pertencem a homônimos. Você vai colocá-los aí e explicar dentro do poema, né, o que eles querem dizer em cada lugar. Apesar deles terem a mesma grafia e o mesmo som, em cada frase eles querem dizer, estão com significados diferentes, tá bom? Então coloca o trechinho com o par com a palavrinha que é homônima e explique cada uma. Aqui na apostila, por hoje é só, mas depois vocês terão mais uma atividade lá que eu vou anexar lá no portal.